Finalmente, depois de 91 horas de gameplay, eu zerei pela primeira vez a campanha de Starfield. E nesse vídeo eu vou vir dar a minha opinião sobre o game e explicar por que que ele não é esse monstro de 7 cabeças que muita gente tá fazendo ele parecer por aí. Então, bora lá. A campanha começa com seu primeiro dia de trabalho na empresa de mineração Argus Extractor. E logo no primeiro dia você encontra um artefato estranho que parece alienígena. E assim que você toca nesse artefato, você começa a ter visões e ouve uma música estranha e desmaia. Nisso, a Lin, que é a sua chefe, supervisora, ela conhece uma pessoa que já passou por isso também. Então ela entra em contato com essa pessoa para vir te resgatar e pegar esse artefato. E é aí que a gente encontra o Barrett e o Vasco, os dois primeiros integrantes da constelação que vão aparecer pra gente. Nisso também somos atacados por uma patrulha de piratas que estava atrás do Barrett, então o Barrett precisa ficar no planeta. E a gente vai no lugar dele para a constelação. E é aí que a história começa de verdade. Bom, mas por mais que eu tenha gostado da campanha principal, é preciso assumir que realmente ela é o ponto mais fraco do jogo. Por mais que ela seja muito boa, bem estruturada, tenha um clímax legal, personagens interessantes, alguns mais carismáticos que outros, mas ela realmente começa num ritmo bem lento. Um ritmo que nem tanta gente assim vai gostar, eu sei disso. Muita gente, inclusive, eu sei que dropou logo no começo, mas depois de um certo tempo, eu acho que você começa a ficar tão inteirado naquele universo, você começa a entrar de cabeça naquele mundo de exploração espacial, que você simplesmente começa a ficar maravilhado a cada passo que você dá dentro do game. Então eu continuei jogando, me interessando cada vez mais, e eu lia os livros que apareciam na minha frente, os arquivos que tinham por aí. Eu lia porque eu realmente estava interessado por aquele universo. Mas deixando a campanha principal um pouco de lado, eu acho que o forte mesmo do Starfield tá nas side quests. Cara, Starfield tem cada side quest maravilhosa. É umas coisas que, assim, você pode passar horas e horas, como eu fiz, inclusive, só jogando side quests, e depois que você terminou tudo, que você lembra que tinha uma campanha principal. Porque é tão imersivo as side quests que te aparecem na sua frente que você nem lembra que você tem uma campanha principal a seguir. Tem uma missão, por exemplo, que você encontra ela aleatoriamente matando uns NPCs, que te manda para um planeta onde você encontra um bunker que era a base de um tipo de vigilante do espaço. Um tipo de Batman desse universo, assim por dizer. E ele tem uma nave super da hora. E, cara, só essa missão de você ir lá, descobrir o background desse vigilante, cara, é muito bem feito. Muito bem feito. Alguns pontos das críticas eu tenho visto, muita parte é por conta da guerra de consoles, né? Então já era previsível, já era de se esperar. E eu, sinceramente, eu tento ignorar isso, porque eu acho que guerra de consoles é uma perda de tempo completa, de ambos os lados, né? Mas, fora isso também, tem a questão de que muita gente também não conseguiu apreciar o tempo do Starfield, não conseguiu contemplar a grandiosidade que esse jogo tem. Saca o que eu tô falando? É você entrar na sua nave e ver cada detalhe que tem dentro da sua nave, ver a mesinha que tem na sua nave, que tem uma caneca de café em cima, que tem uma caneta do lado. Você ir pro cockpit e sentar no cockpit e ouvir o barulhinho dele puxando o console de comando e dobrando as engrenagens para poder pilotar. Cara, é simplesmente incrível. Quando você vai fazer uma dobra grave,
Quando você coloca em primeira pessoa, você vê o seu personagem apertando os botões, calculando a dobra grave para poder selecionar e viajar. Não é só um botão que você aperta e vai, entende? Então isso é uma coisa maravilhosa do Starfield. O nível de detalhes que você sente que foi colocado ali com paixão, sabe? Ele é um jogo que é para você contemplar todos os detalhes dele. E nisso ele realmente é primoroso. Esse jogo é muito detalhado, entende? Então muita gente que ganhou o jogo semanas antes do lançamento zera ele correndo para poder lançar logo na data de lançamento do game e por isso não consegue aproveitar e apreciar cada detalhe que o jogo oferece. E por isso é óbvio que a nota que a pessoa vai dar pro jogo não vai ser lá tão justa com ele. Mas outro ponto positivo que vale mencionar é o gameplay. Realmente esse jogo parece que teve uma inovação desde o último Fallout e você sente que ele está mais responsivo, que os tiros parecem ter mais efeito nos inimigos. É muito legal mesmo você tirar no capacete, na viseira de um inimigo e escutar ele gritando que ficou cego, por exemplo. Então o gameplay nesse jogo ficou muito bacana mesmo. Sobre as batalhas de nave, eu esperava um pouco mais, sinceramente, mas não vou negar, eu curti as batalhas de nave no Starfield. Eu passei um bom tempo personalizando minhas naves, trocando armas, testando builds, e eu curtia muito botar toda a energia em um canhão só e literalmente derreter outra nave. Era muito bacana. E ainda sobre a história, ela tem uma questão que eu acho que é o que revolucionou esse jogo. É a questão do New Game Plus, no novo jogo mais, né? A maioria dos jogos tem o New Game Plus, você zera o jogo e pode começar ele de novo do zero, né? Com o mesmo nível, os pontos de habilidade, mas sem nenhum item. Você vai começar do zero ali, mas sabendo que você já sabe. O Starfield tem isso, mas ele tá ligado intrinsecamente à história do jogo. Então, quando você zera, vai ter um personagem explicando pra você que você pode recomeçar tudo. E isso é um New Game Plus, a mecânica do jogo, e ao mesmo tempo é parte da história. Então você nunca tá realmente zerando a história do Starfield, você tá sempre recomeçando. E isso eu achei simplesmente genial. A Bethesda foi fantástica nesse quesito. Claro, o jogo tem alguns pontos negativos? Tem alguns. Um que eu nunca gostei nos jogos da Bethesda, um bem clássico, é a questão da UI do inventário. Esse é um problema lá desde dos The Elder Scrolls antigos, né? E é um dos mods mais comuns em todo jogo que a Bethesda lança para arrumar o inventário, porque o inventário de todo jogo da Bethesda é sempre a mesma coisa. É uma lista com o nome das armas que você tem, por exemplo, que só mostra o dano. E a raridade também, pela cor, né? Mas agora para você saber o peso, o alcance daquela arma, a munição que ela usa, vamos supor, o valor da arma, nada disso mostra de primeiro. Então você tem que ir no inventário, aí você tem que procurar a arma que você quer, selecionar a arma que você quer para você ver a informação que você quer ver. Não tá tudo já pronto para você conseguir enxergar, saca? E isso é uma questão assim de qualidade de vida. É uma coisa básica, só para deixar o jogo um pouco mais dinâmico, entendeu? E aí você fica indo uma por uma, ou então na questão de ajuda, de cura, você tem que ir um por um para ver o que cada um faz. Ele não tem uma interface, por exemplo, ele não tem uma interface completa que já mostra tudo logo de início para você. Você tem que ir um por um para saber o que fazer, e aí você tem que ir lá e botar ele numa hotkey para você poder selecionar ele mais rápido, para você não ter que ficar abrindo inventário toda santa vez que você leva um dano. Então, esse é um problema bem grande nos jogos da Bethesda que eu nunca gostei.
realmente. Outra questão que o povo também criticou bastante, e realmente faz sentido, são os loadings, né? O jogo tem loading pra tudo, basicamente. Você vai entrar numa loja de roupa, você tem loading. Realmente, é um ponto negativo, mas os loadings do jogo são bem rápidos. Eu, pelo menos da minha experiência pessoal, eu não me senti em uma quebra de imersão por esses loadings, tá? Eu não tive problema com os loads são muito rápidos. Então, por exemplo, fazer uma viagem de dobra, cara, é questão de segundos. A tela só pisca preto e você já tá lá. Então, para mim, isso é bacana, ser rápido o loading, mas claro, seria muito melhor se não tivesse, né? Mas eu até consigo compreender pela grandiosidade que esse jogo tem, né? Mas qual é, né, Bethesda? Tá na hora de atualizar a engine aí. Outra questão também é o hype, né? Claro. Eu acho que foi culpa da Bethesda, sim, ter dado um hype até demais para esse jogo, né? Ele não é um Fallout, ele não é um Skyrim e ele não é de jeito algum um No Man's Sky. O Starfield, ele é um game único, ele é o Starfield. O foco dele é a história, o foco dele é o universo, o foco dele é você mergulhar de cabeça nesse novo mundo da ópera espacial criado pela Bethesda. Então, comparações com outros tipos de jogos assim, eu acho um pouco injustas. Bom, outro ponto negativo são as expressões faciais. Claro, não teve muito avanço nesse quesito, então é um pouco estranho eu estar casando com o personagem e ela tá com uma cara de pastel ali, não tá nem um pouco emocionada, mas enfim, não foi algo também que me incomodou tanto assim. Caring. It brightens even my darkest days. O jogo no geral é bem polido, né? Rodou bem de boa até no meu PC. E sobre bugs, o máximo que eu encontrei foram bugs visuais. Então foi uma nave girando igual um Beyblade aqui, ou um NPC conversando comigo em cima de uma mesa ali, e coisas básicas assim. Ou alguém entrando no meio da conversa, coisas de Bethesda, né? Mas fora isso, nada demais também. Nada muito crítico. Thanks. Mas no geral, os gráficos de Starfield são lindos. Eu não vejo isso ainda com a nova geração, mas os gráficos são realmente encantadores. Você chegar ali numa estação espacial e olhar para o lado e ver o planeta ali embaixo da estação espacial e uma nave passando aqui e outra ali, e você pousar em um planeta e ver a fumaça saindo dos motores da sua nave, e você levantar voo e ver cada trem de pouso subindo ou descendo. Cara, é cada detalhe gráfico, cada aspecto gráfico. Você vê a chuva em certo planeta, a neblina em outro, você vê é, até detalhes cósmicos que tem em certas missões, né? Até os detalhes dos efeitos, dos poderes que você pode adquirir ao longo da campanha principal também. Cara, é tudo muito bonito mesmo. Os efeitos sonoros também são incríveis, assim como a trilha sonora, que eu tenho certeza que daqui a algum tempo vai virar um clássico cult também dos games. Enfim, a parte técnica do jogo é excelente. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Bom, enfim, eu acredito de coração que todo mundo deveria dar uma chance a Starfield, porque ele realmente é um ótimo jogo. Ainda mais se você curte esses temas de viagem espacial, multiversos, ciência, assim como eu acredito que você vai adorar o jogo. Só seja um pouquinho forte no começo, ele começa um pouquinho lento, eu assumo, mas eu prometo que ele vai melhorar com o tempo. E quando você engrena, cara, Starfield vira uma obra-prima. That's why we're here. Main engines go. Ignition. To discover what's out there. Good luck, Constellation. You are go